Era um dia típico de verão no interior, sabe? Quente, quente. Era mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde quando meu pai chegou em casa. Ele tinha ido na hortinha dele, no espacinho lá onde que ele planta os milhos, que ele faz as pamonhas dele, né? Ele chegou em casa coberto de suor, assim. Ele nem conversava, de tão cansado que ele tava. Ele chegou e desabou no sofá, ali na sala mesmo. E a minha mãe do outro lado, gritando: vai tomar um banho, tira essa roupa, você vai sujar meu sofá. Eu passei por ele, perguntei alguma coisa, não lembro. Ele tava com dificuldade até para falar, de tão cansado. Eu fiquei olhando e aquilo me cortou o coração. Eu fui pro meu quarto e eu chorei. Mas eu chorei tanto. Uma dor de ver meu pai com quase 80 anos, trabalhando, suado, cansado. Eu fui pro quarto e falei: Deus, me dá a oportunidade, me ajuda que eu consiga ter um trabalho que eu possa aposentar meu pai. Recuperei as forças, voltei para a sala e falei pro meu pai assim: pai, por que o senhor não compra o milho? Quando o senhor começou a vender as pamonhas, né, tinha as pessoas que vinham aqui e o senhor comprava esses milhos, eles já vinham, né, colhidos, ensacados. Talvez a diferença de valor nem pague esse serviço que o senhor está fazendo, esse trabalhão, né? Aí ele me olhou assim, com o olhão azul, falou assim: mas eu gosto, é a minha maior alegria ir lá na horta, plantar e colher. Nesse dia, sem saber, meu pai me deu uma das maiores lições da minha vida. Eu queria aposentar meu pai. Veja, se Deus me atende, eu ia tirar a maior alegria do meu pai. Eu ia fazer com que meu pai perdesse a sua importância. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo assim: a gente não deixa de viver quando morre, a gente deixa de viver quando deixamos de sonhar. Deve ser algum escritor famoso que escreveu. Mas aí veio uma outra pessoa e disse assim: não, o correto é: a gente não deixa de viver quando deixa de sonhar. Sonhar, a gente sonha. Mas a gente deixa de viver quando a gente deixa de se sentir importante. Faz todo sentido. A venda da pamonha, o processo de cultivar, colher, é onde meu pai se sente importante. Quando eu morava em Alphaville e que eu contei, né, para as amigas ricas que meus pais fazem pamonha, que meu pai planta com quase 80 anos, ele que cultiva o milho e minha mãe que faz, e os dois vão juntos vender, você imagina. Um monte de gente: eu quero experimentar, quando você for pro interior, traz para mim. E aí eu vendi quase 100 pamonhas. Era nessa época de junho, julho, né, que tem festa junina. E aí, quando eu fui pro interior, com os pedidos, né, pro meu pai para trazer as pamonhas para quando eu retornasse para Alphaville. E aí eu cheguei lá e falei: pai, vendi quase 100 pamonhas. Adivinha qual foi a reação dele? Ah, mas é que eu tô com pouco milho e se você levar essas pamonhas para lá, eu não vou ter pamonha para trabalhar. Você pode até achar idiota. Acho que na época eu também não conseguia entender muito. Eu falava: pai, mas essas pamonhas já estão vendidas. Para você ir lá trabalhar, você nem sabe se você vai vender. Como muitas vezes ele vai com 10, 15, 20 pamonhas e volta com 5 para trás. Mas aí é que tá. Eu vender, eu tirei parte do trabalho dele. Que é ele que faz. É ele que fala do milho dele, do processo de produção.
ele que convence as pessoas. O meu pai trabalha em um lugar onde ele mesmo plantou a árvore, ele ganhou um banco de madeira de um amigo que era vereador na época, e lá passam muitas pessoas que sempre param para um dedinho de prosa e acaba levando uma pamonhinha, vai os amigos aposentados conversar, assim ele vai fazendo o negócio dele. É muito mais do que a venda, é muito mais do que o dinheiro, é a importância, é a vivência.